Eu sei exatamente o que você está sentindo neste momento. Aquela tontura que aparece sem avisar quando você levanta da cadeira, aquela sensação de cabeça pesada que te acompanha durante todo o dia, aquele medo constante de perder o equilíbrio e cair. E o pior de tudo é que você já foi ao médico, já fez exames, já tomou remédios, mas nada parece resolver completamente. O que eu vou compartilhar com você agora pode mudar a forma como você entende esses sintomas, porque depois de anos atendendo pacientes com essas queixas, eu descobri que o problema não está apenas na falta de tratamento, mas nos erros silenciosos que cometemos todos os dias sem perceber que estamos piorando tudo. Durante todos esses anos trabalhando com pacientes acima dos 60 anos, eu vi um padrão se repetir inúmeras vezes no meu consultório. Pessoas que chegam desesperadas, contando que a tontura está controlando suas vidas, que não conseguem mais fazer atividades simples como caminhar até a esquina ou virar a cabeça rapidamente sem sentir que o mundo está girando. E quando eu começo a investigar os hábitos diários dessas pessoas, quando eu pergunto sobre a rotina, sobre os pequenos detalhes do dia-a-dia, eu sempre encontro os mesmos erros sendo repetidos. Erros que parecem inofensivos, que ninguém imagina que possam estar relacionados com aquela sensação horrível de instabilidade. E o mais frustrante é que muitos desses erros foram recomendados por alguém bem intencionado ou aprendidos ao longo da vida como se fossem coisas normais e até saudáveis. O que poucos entendem é que a tontura e a sensação de cabeça pesada em adultos não acontecem por acaso. Existe uma razão fisiológica muito clara por trás desses sintomas e ela está diretamente ligada a 3 sistemas do nosso corpo que precisam trabalhar em perfeita harmonia. O sistema vestibular fica dentro do ouvido e controla nosso equilíbrio, o sistema visual, que nos ajuda a nos orientar no espaço, e o sistema proprioceptivo, que são os sensores nos músculos e articulações que informam ao cérebro onde cada parte do corpo está posicionada. Quando esses 3 sistemas estão sincronizados, você se move com confiança, vira a cabeça sem medo, levanta da cama sem hesitar. Mas quando alguma coisa interfere nessa comunicação delicada entre eles, o cérebro recebe informações conflitantes e a resposta é aquela sensação terrível de instabilidade, como se o chão estivesse se movendo debaixo dos seus pés. Deixa eu te contar sobre uma paciente que mudou completamente a forma como eu explico esse problema. Ela se chamava Dona Helena, tinha 67 anos e chegou no meu consultório segurando firme no braço da filha, com medo de dar qualquer passo sozinha. Ela me disse que há meses vinha sentindo tonturas diárias, que a cabeça estava sempre pesada, que tinha dias em que mal conseguia sair da cama. Ela já tinha passado por vários médicos, já tinha feito ressonância, tomografia, exames de sangue e todos os resultados voltavam normais. Ela estava começando a acreditar que o problema era psicológico, que estava inventando tudo na cabeça. Mas quando eu comecei a fazer perguntas sobre a rotina dela, sobre como ela tomava os remédios, sobre o que ela comia, sobre como ela se movimentava durante o dia, eu percebi que ela estava cometendo pelo menos 5 dos 7 erros que eu vou te explicar agora. E o mais triste é que ninguém nunca tinha falado para ela que essas coisas poderiam estar piorando tudo. O primeiro erro que eu vejo com uma frequência assustadora é a forma como as pessoas se levantam pela manhã. Você acorda, abre os olhos e imediatamente senta na cama e coloca os pés no chão, muitas vezes já levantando direto para ir ao banheiro. Esse movimento brusco, que parece tão natural, é um dos maiores gatilhos para tontura matinal em pessoas acima dos 60 anos. O que acontece é que durante a noite, enquanto você está deitada, a pressão arterial diminui, o sangue se redistribui pelo corpo de forma diferente e o sistema vestibular fica em um estado de repouso. Quando você se levanta de forma abrupta, o corpo não tem tempo de ajustar a pressão sanguínea, o sangue demora alguns segundos para chegar adequadamente ao cérebro e os sistemas de equilíbrio são ativados de repente sem preparação. O resultado é aquela tontura imediata, aquela sensação de escurecimento da visão, aquele medo de cair. Mas isso não é normal e não é inevitável. O corpo precisa de tempo para fazer a transição entre a posição deitada e a posição em pé. Antes de sentar, você deveria mexer os dedos dos pés, movimentar as pernas ainda deitada, respirar fundo algumas vezes. Depois, sentar devagar na cama e ficar alguns segundos parada antes de levantar. Parece simples demais para fazer diferença, mas eu te garanto que esse ajuste sozinho já reduziu drasticamente as tonturas matinais de dezenas de pacientes que atendi. O segundo erro está relacionado com a hidratação, mas não da forma que você imagina. Todo mundo já ouviu que precisa beber água, que a desidratação causa tontura, e isso é verdade.
Mas o erro que eu vejo não é a falta de água, é a forma irregular como as pessoas bebem. Muitos dos meus pacientes passam a manhã inteira sem beber um copo de água, depois tomam meio litro de uma vez só no almoço, ficam a tarde toda sem beber nada de novo e à noite evitam líquidos para não acordar no banheiro. Esse padrão de hidratação irregular faz com que o volume sanguíneo varie ao longo do dia e quando o volume sanguíneo cai, a pressão arterial também cai, especialmente quando você muda de posição. O sistema vestibular é extremamente sensível a essas variações de pressão e o resultado é tontura, sensação de cabeça leve, instabilidade. Mas além disso, a desidratação afeta a viscosidade do sangue, dificulta a oxigenação cerebral e interfere na função dos pequenos cristais de cálcio dentro do ouvido interno que são fundamentais para o equilíbrio. Então não é só sobre beber água, é sobre beber água de forma constante ao longo do dia, em pequenas quantidades, mantendo o corpo sempre hidratado de forma equilibrada. Agora vem um erro que quase ninguém associa com tontura, mas que eu considero um dos mais importantes: a forma como você movimenta a cabeça durante o dia. Depois dos 60 anos, muitas pessoas desenvolvem um padrão de movimento compensatório sem perceber. Elas começam a evitar virar a cabeça rapidamente, começam a girar o corpo inteiro em vez de só o pescoço, começam a olhar para o chão o tempo todo quando caminham. Esse comportamento parece lógico, parece uma forma de evitar a tontura, mas na verdade ele piora tudo a longo prazo. O sistema vestibular precisa de estímulo para se manter calibrado. Quando você para de movimentar a cabeça de forma natural, quando você evita os movimentos que causam desconforto, o sistema vestibular fica cada vez mais sensível, cada vez mais descalibrado e qualquer movimento pequeno passa a gerar uma resposta exagerada. É como um músculo que você para de usar e que vai ficando cada vez mais fraco. O medo de sentir tontura faz você evitar movimentos e evitar movimentos faz a tontura piorar. Esse ciclo vicioso é uma das principais razões pelas quais algumas pessoas nunca melhoram, mesmo com tratamento medicamentoso. O corpo precisa reaprender a processar os movimentos da cabeça de forma gradual e controlada, mas isso só acontece se você não evitar completamente esses movimentos. O quarto erro está na forma como você usa os óculos, e isso surpreende muita gente. A visão é um dos 3 pilares do equilíbrio, como eu expliquei antes. Quando você usa óculos com um grau desatualizado, quando você usa óculos multifocais e não aprendeu a posicionar a cabeça corretamente para cada distância, quando você tira e põe os óculos o tempo todo, você está enviando informações visuais confusas para o cérebro. O cérebro recebe uma informação do sistema vestibular dizendo que você está em uma posição, recebe outra informação dos músculos e articulações confirmando essa posição, mas recebe uma informação visual distorcida ou embaçada que não corresponde às outras duas. Esse conflito de informações é interpretado como instabilidade e o resultado é tontura e sensação de desequilíbrio. Eu já vi pacientes que passaram meses sofrendo com tonturas e que melhoraram drasticamente apenas atualizando o grau dos óculos. Parece absurdo, mas faz todo sentido quando você entende como o cérebro processa o equilíbrio. Se você usa óculos, precisa garantir que o grau está correto, que as lentes estão limpas e que você está usando os óculos de forma consistente durante o dia todo, não só para ler ou assistir televisão. Agora eu preciso falar sobre um erro que está diretamente ligado aos remédios e que gera muita confusão. Muitas pessoas acima dos 60 anos tomam vários medicamentos diferentes ao longo do dia para pressão, para diabetes, para colesterol, para dor, para dormir. E cada um desses remédios tem efeitos colaterais e muitos deles afetam diretamente o equilíbrio e a pressão arterial. Mas o erro não é tomar os remédios. O erro é tomar os remédios no horário errado ou de forma irregular. Eu vou-te dar um exemplo muito comum: remédios para pressão alta. Esses medicamentos funcionam reduzindo a pressão arterial, o que é ótimo para proteger o coração e os rins. Mas se você toma o remédio de manhã cedo, logo depois de acordar, a pressão pode cair demais justamente no momento em que você está mais vulnerável, que é quando está levantando da cama, tomando banho, fazendo as primeiras atividades do dia. Essa queda brusca de pressão causa tontura, fraqueza, sensação de desmaio. Muitos médicos não explicam isso, muitos pacientes não sabem que o horário de tomar o remédio pode fazer toda a diferença. Outro exemplo são os remédios para dormir ou para ansiedade. Muitos deles têm efeito residual que dura até o dia seguinte, causando sonolência, lentidão nos reflexos e alteração no equilíbrio.
Se você toma esses remédios muito tarde da noite, o efeito ainda está presente quando você acorda e isso piora a tontura matinal. Então não é só sobre quais remédios você toma, é sobre quando você toma e se você está tomando de forma consistente todos os dias no mesmo horário. O sexto erro tem a ver com a alimentação, mas de uma forma que poucos imaginam. Não estou falando de comer mal ou de falta de nutrientes, estou falando de pular refeições ou ficar longos períodos sem comer. Quando você fica muitas horas sem se alimentar, o nível de glicose no sangue cai e o cérebro, que depende de glicose como combustível principal, começa a funcionar de forma menos eficiente. Um dos primeiros sinais de hipoglicemia, que é a queda de açúcar no sangue, é justamente tontura, sensação de cabeça leve, fraqueza, dificuldade de concentração. Muitas pessoas pulam o café da manhã ou comem algo muito leve de manhã e só voltam a comer no almoço, ficando 5 ou 6 horas sem nada. Durante esse período, a glicose cai e junto com ela cai a capacidade do cérebro de processar adequadamente as informações de equilíbrio. Além disso, quando você finalmente come, especialmente se come uma refeição rica em carboidratos simples, a glicose sobe rápido demais, o corpo libera muita insulina para compensar e depois de 1 ou 2 horas a glicose cai de novo, causando um novo episódio de tontura. Esse padrão de montanha-russa glicêmica é extremamente comum em pessoas que sofrem de tonturas frequentes e muitas vezes passa completamente despercebido porque ninguém associa a tontura com o que comeu ou deixou de comer algumas horas antes. E finalmente, o sétimo erro, que talvez seja o mais negligenciado de todos, a falta de movimento físico regular e adequado. Muitas pessoas acham que porque sentem tontura e instabilidade, devem evitar atividades físicas, devem ficar em repouso, devem se movimentar o mínimo possível para não piorar os sintomas. Mas a verdade é exatamente o oposto. O sedentarismo é um dos maiores inimigos do equilíbrio. Quando você para de se movimentar, os músculos das pernas e do core, que são fundamentais para manter a estabilidade, ficam fracos. A circulação sanguínea fica mais lenta, a pressão arterial fica mais instável, o sistema vestibular fica descalibrado e a proprioceção, que é a capacidade do corpo de sentir onde ele está no espaço, fica comprometida. Eu não estou falando de ir para a academia fazer exercícios intensos, estou falando de movimento regular, de caminhar dentro de casa, de levantar e sentar da cadeira várias vezes ao dia, de fazer movimentos simples de rotação de cabeça de forma controlada, de alongar o corpo. Esses movimentos mantêm o sistema de equilíbrio ativo e funcionando bem. Quando você para de se movimentar por medo de sentir tontura, você entra em um ciclo vicioso onde a falta de movimento piora a tontura e a tontura piora o medo de se movimentar. Quebrar esse ciclo é fundamental para a recuperação. Agora que você entende esses 7 erros, você provavelmente está começando a perceber quantos deles fazem parte da sua rotina. E talvez esteja se perguntando porque ninguém nunca te explicou isso antes, porque esses detalhes tão importantes são ignorados em tantas consultas médicas. A verdade é que o sistema de saúde está focado em diagnosticar doenças e prescrever medicamentos, mas muitas vezes não há tempo nem estrutura para investigar os hábitos diários, os pequenos comportamentos que somados fazem uma diferença enorme. E o resultado é que muitas pessoas continuam sofrendo, continuam sentindo tontura, continuam com medo de cair, mesmo depois de terem feito todos os exames e de estarem tomando todos os remédios. Porque o problema não está só no diagnóstico, está na forma como vivemos o dia a dia. Cada um desses erros, sozinho, pode não parecer tão grave. Mas quando você comete 2, 3, 4 desses erros todos os dias, o efeito acumulado é devastador. O corpo perde a capacidade de se adaptar, o sistema de equilíbrio fica sobrecarregado e a tontura se torna crónica. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Primeiro, observe sua rotina com atenção. Preste atenção em como você levanta da cama pela manhã, em como você está bebendo água ao longo do dia, em como você movimenta a cabeça, em como você está usando seus óculos, em que horário você toma seus remédios, em quanto tempo você fica sem comer e em quanto você está se movimentando. Identifique quais desses erros fazem parte da sua vida. Depois, comece a fazer ajustes pequenos, um de cada vez. Não tente mudar tudo de uma vez, porque isso é insustentável. Comece levantando mais devagar da cama e observe se isso faz diferença nas suas tonturas matinais. Depois, ajuste a forma como você bebe água, tentando distribuir melhor ao longo do dia.
Converse com o seu médico sobre os horários dos seus remédios, pergunte se faz sentido ajustar algum deles para reduzir os efeitos colaterais. Verifique se seus óculos estão com o grau correto. Tente não pular refeições e inclua pequenas porções de alimento a cada 3 ou 4 horas. E comece a se movimentar mais, mesmo que seja só dentro de casa, mesmo que seja só alguns minutos por dia. Cada pequeno ajuste vai somar e com o tempo você vai perceber que a tontura diminui, que a sensação de cabeça pesada melhora, que você recupera a confiança para se movimentar sem medo. Não é mágica, não é cura instantânea, mas é real, é baseada em ciência e funciona quando você tem paciência e consistência para aplicar. E eu preciso te dizer uma última coisa, algo que aprendi com Dona Helena e com tantos outros pacientes ao longo desses anos. A tontura e a sensação de instabilidade roubam muito mais do que o equilíbrio físico. Elas roubam a liberdade, roubam a confiança, roubam a vontade de sair de casa, de visitar amigos, de fazer as coisas que você sempre gostou. Muitas pessoas param de viver plenamente porque têm medo de sentir tontura em público, medo de cair, medo de passar vergonha. E isso é devastador emocionalmente. Mas quando você entende que grande parte desse problema está sob o seu controle, que você pode fazer ajustes simples que trazem resultados reais, você recupera não só o equilíbrio físico, mas também o equilíbrio emocional. Você volta a confiar no seu corpo, volta a se sentir segura para viver sua vida sem medo. Dona Helena voltou ao meu consultório 3 meses depois daquela primeira consulta e ela entrou andando sozinha, sorrindo, me contando que tinha voltado a fazer caminhadas no parque, que tinha voltado a visitar as amigas, que a tontura ainda aparecia de vez em quando, mas que ela sabia como lidar, sabia o que fazer e não tinha mais medo. E foi nesse momento que eu entendi que o meu papel como médica não é só diagnosticar e prescrever, é também ensinar, é empoderar, é devolver às pessoas o controle sobre a própria saúde. E é exatamente isso que eu quis fazer com você agora.